Olá, seja bem-vindo ao canal Viva Mais CCC. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre doença celíaca e como uma dieta sem glúten pode transformar a vida de quem convive com ela. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a nutricionista Alice Cunha, de Tubarão, Santa Catarina. Mas antes de a gente iniciar esse bate-papo, já quero te convidar para se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e também curtir, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas. Olá, Alice, seja bem-vinda ao canal Viva Mais CCC. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Então, Alice, vamos começar o nosso bate-papo falando desse tema tão importante, que é a doença celíaca. Então, o que seria essa doença? Então, a doença celíaca é uma doença autoimune que ela afeta o intestino delgado. E aí o nosso corpo, o corpo dessa paciente ou do paciente que tem essa doença, acaba reagindo, prejudicando se não tiver a correta alimentação. E o que seria o glúten? Então, o glúten é a junção de duas proteínas que acabam estando dentro de alimentos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, esses alimentos são trigo, centeio e cevada. E Alice, o que a pessoa sente, assim, para começar? Quais são os sintomas, assim, que ela sente? Ai, será que eu sou celíaca? O que acontece no corpo? Então, paciente que começa com os sintomas de doença celíaca são pacientes que têm abdômen distendido, dor gástrica, dor abdominal, constipação na maioria das vezes. Alguns pacientes acabam tendo alguns sintomas de pele também, onde tem vermelhidão, às vezes se torna até mais grosseiro, um pouquinho de ferida. Alguns pacientes podem reagir com uma leve diarreia, mas o mais comum seria a questão da constipação. E como o paciente ele pode descobrir que ele é celíaco? Existe algum exame? Sim. Existem os exames para fazer da doença celíaca e eles fazem também através de uma endoscopia, para que eles tenham melhor certeza do resultado. Essa endoscopia seria no estômago? Isso, E no intestino é feita alguma coleta? Eles fazem a parte da coleta, a parte gástrica do aparelho digestivo, e é feita a partir do médico Gastro faz também, que faz, também. Mas é no aparelho digestivo. Sim. E quando o paciente chega para você, ele já está com esses exames ou é o nutricionista que pede? Muitas vezes a gente que pede. Porque quando a gente vai fazer uma consulta, quando o paciente vai fazer uma consulta com a nutrição, a gente começa a avaliar, perguntar sobre recordatório, o objetivo. Muitas vezes o paciente nem imagina que ele tem, mas ele relata alguns sintomas, achando que é uma síndrome de intestino, e a gente começa a observar e aí a gente passa ao médico. E muitas vezes também vem ao contrário, ele vem para nós. Joia. E como a alimentação, assim, vocês profissionais da nutrição, pode contribuir na melhora de qualidade de vida desse paciente? Então, a alimentação do paciente com doença celíaca, ela precisa ser totalmente cuidada com alimentos que não contêm glúten. Então, centeio, trigo e cevada não podem ter na alimentação desse paciente. Precisamos cuidar também da maneira que ele é produzido, para não ter contaminação. Joia. E quais alimentos são permitidos, como já falasse alguns agora, e aqueles que são proibidos, que não podem estar na dieta? Então, os que não podem estar na dieta, literalmente, são os de farinha branca, os alimentos que contêm o trigo, a cevada, por exemplo, Então, às vezes, o paciente vai comprar um pão de fermentação natural, ele tem a cevada, a própria cerveja, ele não vai poder. Alimentos de padaria, que a gente chama, os bolos de padaria. Então, todos os bolos, todos os alimentos que são feitos com trigo, centeio e cevadas não podem ser utilizados por esse paciente. Já tu citou uma questão bem importante, que é sobre a padaria, Às vezes a pessoa quer ir lá na padaria comprar alguma coisa e a padaria, ela produz, às vezes, algum alimento que está escrito lá, sem glúten. Esse paciente que é celíaco, ele pode comer? Então, tem que tomar bastante cuidado, porque existe a intolerância ao glúten, e existe a doença celíaca. O paciente de doença celíaca, ele precisa saber se aquele alimento foi produzido exatamente num local que não tenha contaminação cruzada, que aquela embalagem não teve uma contaminação cruzada, porque só pela contaminação cruzada esse paciente já vai ser prejudicado. Então, ele precisa saber como foi feito e não só não ter, os alimentos que contêm glúten. E Alice, conta pra gente, vamos supor, eu descobri que eu sou celíaca, vou dar um exemplo. Como deve ser preparada essa refeição? Então, é bem isso mesmo. O paciente ele descobriu que ele é celíaco. Ele vai ter que cuidar já dentro de casa dos seus utensílios.
eles precisam ser novos ou realmente ter sido esterilizados na parte de água quente mesmo, né, máquina de lavar louça, ou que faça a questão da fervura desse utensílio, cuidar do local que é guardado, para que o utensílio também não tenha contaminação. Porque às vezes acontece muito isso em familiar, né? Vai cortar um bolo, deixa a faca ali, o outro usa a mesma faca. Então isso tem que tomar muito cuidado, até os utensílios têm que ser individualizados. Então vamos lá, uma família, né, que tem aí uma pessoa só que é celíaca. Qual é a tua recomendação? Que todo mundo adquira aquela alimentação do celíaco ou teria que ter duas cozinhas separadas, assim? Então, o ambiente, ele precisa estar bem confortável para esse paciente, né? E vocês precisam ter muita segurança. Então, eu aconselharia que a família toda abraçasse essa situação. E se caso fosse comer algo com glúten, né, para não restringir, que fosse fora de casa. E aí, diante desse cenário que a gente começa a imaginar, né? O paciente descobriu, às vezes é um baque para ele também, porque até ali ele às vezes teve uma vida normal comendo, né? E sentia algum desconforto, mas algo foi mudando no corpo e precisou mudar. É possível esse paciente ter uma vida normal? Então, é possível esse paciente ter uma vida normal. Hoje em dia, está muito comum na nossa região, né? A gente tem várias padarias, cafeterias aqui na nossa região que trabalham com essa parte do sem glúten e que realmente tem todo um cuidado de estar esterilizado, todo o cuidado de utensílios para não ter a contaminação cruzada. Quando esse paciente começa a comprar de fora, ele vai ter que ter um cuidado redobrado, mas dentro de casa ele consegue produzir, né? Hoje a internet nos ajuda muito, né? Facilitando com as receitas, mas eu acredito que a família precisa abraçar essa situação para que realmente a questão emocional seja bem trabalhada. Joia, porque tem muitos ainda que falam assim, é besteira, imagina, tu vai ter que comer tudo, como é que vai ser a tua vida em todo lugar que tu for, como é que vai ser? Tem muitos que ainda têm essa falta de conhecimento e por isso essa importância de a gente estar conversando contigo hoje para esclarecer isso, né? De a família estar abraçando esse paciente. Até porque não é uma besteira, né, gente? É uma doença celíaca que vai afetar o intestino delgado. E se caso a gente não cuidar, se a gente achar que é bobagem, esse intestino delgado, ele não vai ter um trabalho correto. E o intestino é o segundo cérebro do corpo. Então a gente vai causar doenças a esse paciente através da má alimentação, trazer mais prejuízo à saúde e qualidade de vida dessa paciente. Como tu falou, citou aí pra gente que realmente o mercado ele vem aí melhorando para também abraçar esse público, né, a consumir. E aí a pessoa vai no supermercado. E aí tem aquela prateleira tudo assim, sem glúten. Como deve ser avaliado esse produto? O que precisa ser olhado na tabela nutricional? Então, é bem importante vocês avaliem o que vocês estão comprando. Principalmente essas questões artesanais, que não tem rótulo, tá só escrito assim, sem glúten, zero glúten, né? Pela questão da contaminação. Então, precisa sim vocês saberem que ele não tem contaminação cruzada. Então, muitas vezes o alimento ele é intolerante ele é zero glúten, mas ele está escrito ali que ele pode ter uma contaminação cruzada. Hoje já vem escrito, né? Eles colocam ali no rótulo que isso é obrigatório pela Anvisa. Fora isso, vocês têm que procurar realmente alimentos que não tenham trigo, centeio e cevada. A aveia, ele é um alimento que gera muita contradição, gera muita discussão na área da nutrição. Porque a aveia em si, ela não tem glúten, mas ela tem contaminação cruzada no preparo dela. Então é muito difícil achar uma aveia que não tenha. E quando não tem, vai estar escrito, tá? Granola, aveia, ele vai estar escrito. Vai estar escrito, mas exatamente o quê? Ele vai estar escrito que ele é sem glúten, né? Alimento sem glúten. Hoje eles vêm, né, numa etiqueta da Anvisa em preto em cima, isso é obrigatório. E aí lá na parte da lista de ingredientes embaixo, ele vai estar escrito que ele é fora da contaminação, que ele foi produzido em local separado. E assim, vamos pensar, já que a gente falou de uma vida normal aí, né, e a gente tem todo esse cenário que está melhorando, fui convidado para uma festa de aniversário, né? Qual o recomendado? A pessoa que está convidando essa pessoa já preparar algo separado, né, comprar assim algo já sem glúten, ou é mais recomendado a pessoa levar seu próprio lanche para estar confraternizando com a família? Se for um paciente de doença celíaca, eu aconselharia levar. Por quê? A gente tem que lembrar da contaminação cruzada. Então, vamos dizer que esse aniversariante pediu, né, para uma empresa produzir, trouxe com todo esse cuidado para que não tenha tido a contaminação cruzada. Mas quem vai servir? Ele teve esse cuidado? A mão dessa pessoa, né, com luva, depois ela tirou, ela teve esse cuidado? Ou não, ela pegou ali uma bolinha de queijo, enfim, normal,
sem a questão da restrição e depois ela montou o prato, aquele prato onde ele serviu, né? Então, até os próprios convidados, eles podem fazer a contaminação sem perceber, né? Então, eu acho muito complicado. Eu acho que é preferível levar, assim como as crianças de colégio, né? Isso. O correto é levar. Então, é sempre importante observar isso, né? O paciente, ele é intolerante ao glúten ou ele tem uma doença celíaca. Se ele tem uma doença celíaca, tudo tem que ser separado e eu aconselharia levar. Bom, já que está citando nessa questão que é intolerante e é celíaco, só para a gente mostrar qual seria a diferença da gravidade. A gravidade, a diferença é exatamente o nome, já até nos assusta, né? Doença celíaca. O paciente ele foi caracterizado como uma doença celíaca autoimune que faz com que aquele paciente tenha, né, uma dificuldade no intestino delgado. Ele atinge o intestino delgado. E o paciente intolerante ao glúten é como se ele tivesse uma sensibilidade, uma intolerância, né? Os sintomas são menores, ele não vai ter que se preocupar tanto com a questão da contaminação cruzada, seriam mais problemas gástricos de distensão abdominal, enfim, nessa situação mais leve, seria mais uma sensibilidade ao glúten. E Alice, o que pode acontecer, né, com esse paciente? Vamos supor que ele fez a dieta um certo tempo, mas às vezes a pessoa cansa, às vezes, né, porque realmente é um mercado ainda que não é tão aberto, está começando. O que pode acontecer com a saúde desse paciente se ele não seguir? Esse paciente ele pode, vamos dizer, ocasionar para a saúde dele outras doenças do aparelho digestivo, como síndrome do intestino irritável. Ele pode vir trazer outras doenças através do intestino delgado pela falta de cuidado, porque ele vai gerar uma inflamação. E olha, e aí o tratamento realmente deve ser mais complexo depois, mais complexo, né? Joia. E agora, a gente está caminhando para o final do nosso vídeo. Eu gostaria que tu dissesse algumas dicas, né? Aí para quem está nos assistindo, reforçando o cuidado, né, com o corpo através da alimentação para quem é celíaco. Então, a alimentação ela é fundamental. A qualidade alimentar desse paciente é muito importante. Então, a gente não pode pegar e separar só aquela situação e agora retirar todo o glúten desse paciente e também tirar todo o nutriente desse paciente. Ele precisa ter uma alimentação equilibrada dentro daquele quadro que ele está. Porque normalmente quando o paciente tem uma doença celíaca, ele começa a tirar todo o carboidrato. O carboidrato não gera energia. Sem o carboidrato, esse paciente acaba tendo prejuízo também à qualidade de vida dele, gerando outros problemas. Então não podemos esquecer que não é o carboidrato que esse paciente não pode consumir. Ele não pode consumir o glúten. Então, na questão ali de aipim, batata, o arroz não tem glúten, muitos pacientes se confundem. Vocês podem consumir, e aí tem que estar só no equilíbrio nutricional. E é assim, Alice, para quem não está nos assistindo e deseja fazer uma consulta com você, né? Você atende aonde? Você pode passar um pouquinho para nós aí? Eu atendo no Complexo Provida, aqui na cidade de Tubarão. Eu atendo tanto presencial quanto online. Será um prazer atendê-los. Tem o meu Instagram também, se quiserem procurar, né? Alice Cunha _Nutri, para que eu possa também auxiliar em outros temas se vocês precisarem. Joia. E Alice, você atende adulto e criança? Então, eu atendo adulto e crianças, na verdade, a partir dos 12 anos. Joia. Alice, quero te agradecer mais uma vez por esse espaço, né, na tua agenda, para a gente falar de um tema tão importante. Imagina, eu que agradeço. Acredito que esse tema vai ajudar muita gente e que realmente possa contribuir aí para o quadro de vocês. Joia. E você que nos assistiu, né? Convido você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a compartilhar esse vídeo para levar essa informação ao maior número de pessoas. E até o próximo episódio.